Então, primeiro, obrigada a todos os presentes por estarem aqui nesta segunda live do Clube de Negócios e Saúde. Portanto, hoje temos um convidado muito especial, o Rui Silva, que vai nos apresentar um tema super interessante, precisamente a nível de como é que nós, enquanto empresários e até mesmo enquanto profissionais, podemos ter um melhor desempenho e como é que nos podemos organizar melhor. Só para fazer aqui uma breve apresentação, o Rui tem um MBA executivo em Gestão de Conhecimento e Inteligência Competitiva, é fundador da 2B e do Central Brain Trust, que são grupos, clubes de negócio também e de partilhas de experiências e de conhecimento, e aqui depois também pode dizer se estou errada ou não, mas pelo menos é essa a ideia que me passaram e que inclusive a Marta também passou. Além disso, é docente do MBA executivo em Gestão de Conhecimento e Inteligência Competitiva na Coimbra Business School e muito mais. Portanto, eu poderia estar aqui há muito tempo a falar a nível do que é que o Rui faz e do conhecimento do Rui, mas o crucial hoje é principalmente como é que efetivamente quais é que são, explicar-nos um pouco aquilo que nós podemos fazer para nos organizarmos melhor e para termos uma melhor performance a nível profissional. Por isso vou passar a palavra ao Rui, pois ele tem uma apresentação. Antes disso, eu gostava que todas as perguntas que tivessem, escrevessem no chat, que depois serão colocadas no final. Está bem? Portanto, obrigada mais uma vez por estarem presentes e vamos, Rui. Ok, antes de mais agradecer a Ana Santos pelo convite de participar nesta live do Clube de Negócios e Saúde. Também agradecer à Cláudia por esta fantástica apresentação que fez sobre mim. E pronto, eu agora vou partilhar a minha tela e eu tinha aqui uns pequenos slides para vos mostrar e sobretudo partilhar uma experiência muito própria e quase um case study do que é que aconteceu comigo e como é que eventualmente podemos mitigar esta situação. Sobretudo aquilo que eu quero transmitir hoje é um novo mindset, ou seja, uma nova forma de ver como é que nós podemos abordar esta questão que hoje todos nos diz muito a todos, que é esta subcarga de informação em que vivemos no mundo atual. Pronto, então eu passava agora então a apresentar aqui a minha tela. Eu vou só compartilhar, como é que diz. E então vou partilhar aqui um PowerPoint que julgo que devem estar todos já a ver, certo? Cláudia, pode-me dizer se está a ver o PowerPoint? Sim, estou a ver. Ok. Então, eu hoje vou-vos falar um bocadinho sobre isto, sobre o PIM, que é o Personal Information Management, ou Gestão de Informação Pessoal, e vou falar desde a informação, do consumo de informação para a curadoria de informação. E vou-vos falar sobre a relação entre informação, tarefas e alta performance. E para isto, eu gostava de vos apresentar uma história minha, algo que aconteceu comigo, e como é que eu passei de 12 horas de trabalho para 7 horas de trabalho. Em 3 meses tive um aumento de 25%, e quando me despedi, eu tive o vice-presidente da empresa onde eu trabalhei a viajar dos Estados Unidos para Portugal a dizer não se vai embora. E é um bocadinho esta história, este percurso que eu vos quero partilhar convosco hoje. Mas eu gostava de começar, eu gosto de começar com este vídeo, que é do Nadi Nadir, que é o Dean da Nova, e que diz muito sobre aquilo que nós vivemos hoje, o nosso mundo, sobre esta sobrecarga de informação. Então eu vou começar por este vídeo. Está a trabalhar muitas horas, e vou voltar para trás, ok? Muitas horas, mas não... Desculpem. Uma organização que está a trabalhar muitas horas, e vou voltar para trás, ok? Muitas horas, mas não está a atingir resultados, começa a haver uma tensão dentro da organização. Eu acho que esta tensão que muitas organizações em Portugal sentem, e o país também, que é a tensão típica de quem trabalha muitas horas e já prometeu lá em casa que é só até o Natal, começa a ter uma pressão salarial implícita. Ou seja, estás a trabalhar muito, merece mais dinheiro. E esta pressão salarial vai...
Peço desculpa que isto, enquanto são pessoas a entrar, isto bloqueia-me. Estar eu aqui como uma anfitrião é complicado. Vai entrar dentro da organização, mas os gestores de topo estão a dizer não há espaço para aumentos porque os resultados não estão a aparecer. E esta tensão, se repararem bem, é a tensão do país hoje. É a tensão de não há resultados lá em cima e aqui em baixo a dizer estou a trabalhar muito, etc. So where's the problem? O problema está no management. Us, nós. Okay? Porque quando eu mostro estes dados dos números, muita gente diz-me o seguinte, mas Nadim, isto é mão de obra pouco qualificada. Não. A mão de obra pouco qualificada tem uma tendência a trabalhar turnos de 8 horas muito rígidos. Então é função pública. Não. Eu escolhi 2012 de propósito. Em 2012 a função pública tinha horários de 35 horas semanais. Isto é mão de obra qualificada. It's you guys. Ok? Somos nós. O problema é que é a mão de obra qualificada que está a trabalhar mais do que 8 horas por dia. Ok? Isso é um problema. É um problema porque é trabalho que não está a ser remunerado de uma certa forma. E por isso estamos a ser ineficientes no nosso processo de trabalho sem nos apercebermos porquê. E o que está a acontecer é que estamos a entrar em crises de stress e de tensão que estão a destruir o valor da nossa organização. Ok? Pronto, então qual é o problema? O problema é precisamente este. O problema somos nós, ou seja, aqueles trabalhadores de conhecimento, aquela mão de obra qualificada que está a trabalhar mais de 8 horas por dia e essas mais de 8 horas por dia não estão a ser remuneradas. E então, eu agora fiz aqui, qual é o verdadeiro problema? Então, qual é o verdadeiro problema? Estou outra vez para trás. Qual é o verdadeiro problema que acontece na mão de obra qualificada? Porque é que a mão de obra qualificada está a trabalhar mais de 8 horas por dia e porque é que isto acontece? E muitas das vezes o que isto acontece é aquilo que nós chamamos de currículo oculto do trabalho. E o que é isto, o currículo oculto do trabalho? Porque um dia em que nós somos contratados, na verdade, aceitamos 2 empregos e não um. Então, o primeiro emprego foi, ou seja, aquilo que eu chamo de 2 empregos, o primeiro foi a posição para a qual fomos entrevistados, incluindo todas as tarefas nucleares presentes na descrição do trabalho, ou seja, o core do nosso trabalho, aquilo que nós temos que realmente fazer, mas depois nós temos aquilo que nós chamamos o job in the job, ou seja, o trabalho dentro do trabalho, que inclui todo o trabalho implícito e que não está aqui escrito, que é aquilo que nós chamamos as tarefas administrativas. E este é que é o grande problema, porque se nós virmos, e aqui está um estudo feito pela McKinsey, em que das 8 horas de trabalho que nós temos por dia, 28% desse horário é a ler e responder e-mails. 19% é procurar recolher informação. E 14% é comunicação e a colaboração interna. Ou seja, apenas 39% das tarefas que temos disponibilizamos no nosso tempo, ou seja, das nossas 8 horas de trabalho, apenas 39%, quase metade, é que nós disponibilizamos para as tarefas específicas da função. E, sobretudo, este 28% que é ler e responder e-mails, este é que é o grande problema dentro de uma organização. O e-mail é um cancro dentro das organizações. E todos nós nos debatemos com este problema. Aliás, muita gente dizia que os millennials, que os e-mails iam passar de moda, mas, na verdade, os millennials são obcecados com os e-mails. Trouxe este estudo que é da Adobe, e que o e-mail ainda continua a ser o canal-alvo. Aquelas pessoas que acham que ninguém usa os e-mails, sobretudo os jovens, os adolescentes não usam, isso é uma falácia, porque o e-mail continua a ser o canal alfa e o canal que toda a gente, sobretudo, utiliza. E eu agora gostava de contar a minha história, que eu, em 2010, fui contratado para trabalhar nesta empresa, chamada Libby Inc. Isto é uma fotografia da Bolsa de Valores de Dow Jones, em Nova York, e na qual eu fui contratado para trabalhar nesta empresa e que eu fiquei responsável, quando assinei o contrato, por uma coisa chamada artes finais, e fiquei responsável por 5 países. Fiquei responsável pela Libra Portugal,
pela Líbia, China, México, Holanda e Estados Unidos. Ou seja, eu acabava, aquilo que eu gostava de dizer um bocado, não é? Em que acabava de aceitar um emprego para a arte finalista, mas também acabava por ficar responsável, quando assinei este contrato, por 5 países em que eu era responsável. E então eu gostava de mostrar como é que era o meu dia normal dentro da empresa, em que eu recebia 150 e-mails diários, ou seja, 150 e-mails de trabalho, efetivo de trabalho, não estou a falar de newsletters, nem de e-mails apenas para o meu conhecimento, estou a falar de e-mails que precisavam de uma resposta, e então o meu horário de trabalho era das 9 ao meio-dia e 30, e depois das 14 horas às 18 horas, e supostamente eu devia de trabalhar apenas 7 horas e meia por dia. Mas, na verdade, o que acontecia é que eu tinha que responder e-mails, trabalhar, responder e-mails, trabalhar e responder e-mails. Basicamente, a minha vida que tinha muito pouco tempo para fazer o meu trabalho, e aquilo que eu percebi que precisava de mais tempo, ou que me consumia mais tempo, era precisamente a gestão de e-mails. Para acrescentar isso, as reuniões, as famosas reuniões, que existia quase todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, e depois ainda as viagens, como eu vos disse, eu fiquei responsável por Portugal, China, México, Estados Unidos e Holanda, trabalhava sobretudo 99% ou 95% para a Holanda, e todos os meses tinha que viajar para a Holanda, para sobretudo lidar com o departamento de marketing, e viajar para a Alemanha, onde eu também fazia assessoria e o controle de qualidade das embalagens que nós produzimos nessa empresa. Então, vocês veem, isto tudo ficava curto. Eu, para além de diretor desse departamento de design de inventários finais, eu também era um operacional, então tinha que trabalhar e também tinha que fazer a gestão da minha equipa. Então, este tempo começou a ficar curto. Queres o facto que é, às 12 horas, ao meio-dia, nós recebíamos ainda um e-mail chamado El Ratón. O que era isto, El Ratón? El Ratón era um e-mail que um colega mandava precisamente ao meio-dia, em que o assunto era El Ratón e depois o conteúdo ou o corpo do e-mail era aonde é que nós vamos almoçar. E eu peço desculpa pela minha ligeireza de expressão, mas what the fuck? Como é que é possível? Mandavam um e-mail ao meio-dia para todos os departamentos a perguntar onde é que nós vamos almoçar. Então, desde o meio-dia até ao meio-dia e 30, que era a hora que nós saímos, toda a gente, era uma sobrecarga de e-mails em que toda a gente dizia, ok, nós vamos almoçar aqui, vamos almoçar ali, outro propunha ali, outros mandavam um e-mail a dizer, ok, hoje vamos almoçar ao McDonald's, mas depois outros respondiam a seguir, não, ao McDonald's não, porque nós ao McDonald's só vamos uma vez por mês, e este mês já fomos, e por aí fora. Conclusão, do meio-dia ao meio-dia e 30, o El Ratón, ninguém fazia mais nada senão responder a troca de e-mails onde é que nós vamos almoçar. Isso era o El Ratón. Curioso que eu depois perguntei a esse meu amigo porque é que se chamava El Ratón, porque é que ele dava o assunto do e-mail El Ratón, e ele dizia, então, ao meio-dia, não está aquela fomeca, aquele ratinho na barriga. Daí que ele tinha dito que era o El Ratón. Pronto. O que é que aconteceu? Isto, como é óbvio, não cabia dentro das 7 horas e meia do meu trabalho. Então, eu comecei a chegar ao trabalho às 7 horas da manhã e a seguir por volta das 8 e meia, 10 e meia da noite. Então, comecei, a primeira coisa que eu fiz foi, entre o meio-dia e meio-dia e 30, eliminar, apagar o e-mail, as notificações, e tudo que era o e-mail do El Ratón desapareceu, porque era impossível, aliás, dentro do meio-dia e meio-dia e 30 não se trabalhava, apenas se respondia ao tal e-mail onde é que nós vamos almoçar, e comecei a passar o e-mail precisamente para às 7 horas da manhã, depois começava a trabalhar às 9 horas, já tinha respondido todos os e-mails, às 9 horas começava a trabalhar, e depois começava a responder e-mails à parte da tarde, a partir das 6 e meia, mais ou menos, 6 horas, eu começava a responder e-mail e prolongava-se até às 10 e meia, muitas vezes até à meia-noite, e por aí fora. Conclusão, eu estava a trabalhar em média 12, 14 horas por dia, e isto até estava a resultar muito bem, até o dia em que eu cheguei por volta das 6 da manhã, havia dias que chegava por volta das 5 e meia da manhã,
e o meu CEO, na altura, o Dr. Sérgio Sousa, viu-me lá e ele gostava de ser o primeiro a chegar à empresa, e eu era às 6 da manhã e já estava a trabalhar, e ele perguntou-me o que é que o Rui está aqui a fazer. E eu disse, não estou a fazer nada. Ele disse, então se está a fazer nada, porque é que não está em casa na cama? E eu disse, ok, só estou aqui a mandar uns e-mails, porque é muito trabalho e é muito e-mail, e então eu precisava dessas horas extras para poder mandar os e-mails e às 9 horas começar com o meu trabalho. Ao qual ele respondeu e disse, Rui, a partir de hoje está proibido de entrar antes das 9 e está proibido de sair depois das 6 horas. Eu pensava que ele estava a brincar comigo, que disse aquilo que pude dizer. O certo é que eu, quando estava a sair na portaria, os seguranças vieram ter comigo e disseram, doutor Rui, por favor, você não nos arranje problemas. Eu disse, mas o que é que se passa? É que o doutor Sérgio ligou e disse que você estava proibido de entrar antes das 9 e estava proibido depois de sair das 6. Então eu aí, por favor, não chegue mais cedo, nós não podemos deixá-lo, nós não podemos deixá-lo entrar. Então eu percebi que era muito sério e então eu negociei com as seguranças e disse, ok, eu não entro antes das 9, eu prometo que só entro às 9 horas da manhã, mas o doutor Sérgio sai às 4h30 e ele não sabe, vocês deixam-me sair às 8 da noite. E assim foi, e negociei e consegui entrar às 9 e sair às 8 da noite. Pronto, isto aqui é um bocadinho a minha história, o que é que me aconteceu, e eu, ok, então como é que eu agora vou colocar outra vez isto tudo dentro de 7h30 ou de 8 horas? Então foi aí que eu fui fazer uma espécie de um estudo e perceber aonde é que eu estava a perder tempo. Aonde é que ou qual eram as tarefas que me consumiam mais tempo dentro das tarefas que eu tinha que fazer. E então, aquilo que eu percebi foi precisamente que aquele quadro que eu vos mostrei anteriormente, em que 28% do tempo em que eu passava a trabalhar, na verdade, era a responder e a ver e-mails. Então percebi que a questão dos e-mails é que era o core onde eu tinha que trabalhar e onde eu tinha que resolver. E então, o que é que eu fiz? Fiz uma pesquisa na internet, quem é que me podia ajudar. Fiz uma pesquisa de quem é que realmente não era aqueles gurus de gestão do tempo, como no slide anterior, a gestão do tempo simplesmente não funciona, ok? E como é que a maior parte das vezes, isso aí é um artigo da Maura Thomas, da Harvard Business Review, e também aqui no The Guardian, este Sr. Oliver disse porque é que a gestão de tempo está a arruinar as nossas vidas. Então, eu precisava de encontrar alguém que me pudesse ajudar, alguém que tivesse vivido isto na sua empresa ou na sua organização e que tivesse conseguido mitigar este problema. Então, eu encontrei um título que era Intel Got Too Much Mail. Então, eu vi dizia que a Intel recebia cerca, em média, 3 milhões de e-mails por dia. Então, este senhor aqui, chamado Nathan Zeltz, que pertencia à Intel Resource Israel, foi ele colocado dentro da própria Intel para mitigar estes problemas de sobrecarga de informação e, sobretudo, da gestão de e-mails. Então, eu entrei em contato com ele e disse, Nathan, se vocês dentro da vossa empresa têm 3 milhões de e-mails por dia, eu só recebo 150 e-mails por dia, acho que me podes ajudar. Claro que ele começou a rir e mandou-me um e-mail e o que ele fez foi que me disponibilizou o livro dele e deu-me algumas dicas como é que eu podia realmente mitigar o e-mail dentro da nossa empresa. E então, uma das coisas que saiu, que ele me disse para eu fazer, é que os e-mails não são para pedidos em tempo real. Então, esta coisa que eu vou ler aqui, que é de modo, e foi um e-mail que eu mandei para toda a minha equipa, comecei com a minha equipa e depois alarguei para toda a empresa, foi de modo a aumentar a minha eficiência e, portanto, também a minha disponibilidade para o ajudar, neste caso, para vos ajudar. Passei a verificar o meu e-mail às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 5 da tarde. Se tiver algum assunto que necessite da minha atenção imediata, por favor, telefone e aqui deixava o meu número, neste caso, deixava o número de Skype. E então, o que eu coloquei é, se precisar de uma resposta minha
está aqui esta pessoa aqui a entrar. Se precisar de uma resposta minha dentro de 30 minutos, então eu tinha o telefone do meu gabinete. Se precisar dentro de 2 horas, envia um SMS. Se precisar de hoje ou amanhã, envia pelo Skype ou 48 horas por e-mail. E isso foi uma das coisas que me ajudou a mitigar o e-mail. Aliás, esta coisa que está aqui, este e-mail que eu mandei para trás é muito parecido, se não igual, àquilo que o Tim Ferriss colocou no livro dele, 4 horas semanais, no livro famoso dele sobre produtividade. Mas foi um livro lançado, isto foi em 2010, isto foi um livro lançado muito depois já eu e o Nathan ter conseguido fazer este tipo de associação e este tipo de e-mails. Pronto, e então, outra questão, eu só gostou de deixar isto, porque muita gente diz aquela questão, ok, então só verificas 3 vezes por dia o e-mail, e se o meu chefe me envia um e-mail urgente? E se um cliente meu envia um e-mail urgente? E se um fornecedor meu envia um e-mail urgente? E por aí fora. O que acontece é que eu não vos quero dar uma aula, isto aqui hoje é sobre PIM, mas eu coloquei estes e-mails numa aula, que existe aquilo que chamamos de notificações VIP. Ou seja, quando todas as notificações estão desligadas, mas para certos e-mails existe uma alerta. Ou seja, se receber um e-mail do endereço X ou do endereço Y, ou sobretudo do Outlook, estou aqui a falar do Outlook, ele notifica-me, ok? Por isso, esta coisa de que se o meu chefe mandar um e-mail e eu não vejo o e-mail, isso não existe, porque há forma de que certos e-mails específicos nos alertem e termos as notificações todas desligadas e aquilo que eu chamei de notificações VIP. Ok? Pronto. Como é que eu selecionei isso? Percebi essas duas componentes, que era uma foi essa questão de só verificar o e-mail X vezes por dia, para eu poder estar concentrado no meu trabalho durante todo o outro tempo. E este aqui, Solution for Information Overload, foi um guia que o tal senhor que eu vos disse, israelita, me ofereceu, um livro que ele escreveu e que ele me ofereceu, chamado Soluções para a Sobrecarga de Informação. E outra questão que me fez reduzir também em cerca de 40% dos e-mails é aquilo que chamamos de escrever e-mails com precisão militar. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escrevemos, a forma como nós comunicamos, é que faz com que haja uma redução brutal no e-mail. E aprender a escrever um e-mail não é para todos, sobretudo aquelas 4, ou seja, aquela regra dos 4 Cs, que é ser claro, concreto, conciso e completo, é muito difícil e é uma coisa que se aprende umas técnicas e nada mais que aprender com os militares a ser breves, mas dizer tudo aquilo que nós precisamos. Então, essa formação, isto é uma formação, aliás, quem quiser depois eu estou disponível para dar essa formação nas vossas empresas, que é escrever e-mails com precisão militar, é que fez a forma como nós comunicamos, não há outro tipo de hacks, não há outro tipo de ferramentas. A melhor ferramenta para mitigar a redução de e-mails é a forma como nós escrevemos e-mails. Quanto menos e-mails escrevemos, quanto menos e-mails enviarmos, e sobretudo com uma informação precisa e muito concreta e muito clara e completa, como é óbvio, fazemos com que haja uma redução. E no meu caso foi uma redução de quase 40% nos e-mails. Depois, eu queria partilhar convosco, outra forma também importante é lidar com a sobrecarga de informação. Eu vou partilhar convosco este livro, que é a ciência da gestão das nossas coisas digitais, da Science of Managing Our Digital Stuff. Isto aqui é um livro da MIT Press, da famosa Universidade MIT, e que nos fala de uma dinâmica que vou falar agora, de um novo mindset, é como é que nós podemos ver a informação de uns olhos diferentes. E, sobretudo, falam-nos sobre o PIM, que é o tal Personal Information Management, gestão de informação pessoal. E o que é isto do PIM? O PIM refere-se tanto à prática como ao estudo das atividades que uma pessoa executa, a fim de quê? De recolher, gerir, organizar, aceder, recuperar e encontrar todas as informações necessárias para realizar efetivamente as suas tarefas, melhorar a sua produtividade e atingir os seus objetivos, quer pessoais,
quer profissionais. Então, o que é isto do PIM? De uma forma, se quiserem só uma frase, para não ficar com aquela frase, como eu digo, isto aqui é a frase que eu dou aos meus alunos, é a frase pedagógica ou académica, e esta é a frase que quiserem reter, que é: o PIM é a arte de fazer com que as coisas se concretizem através da informação. Então, basicamente, o que é que nós temos o que é que nos diz o PIM? O PIM diz que nós temos que ser curadores de informação. Não consumidores, mas sim curadores. Então, no PIM existe aqui 3 processos. O primeiro processo ou a primeira etapa é a etapa do keeping, ou seja, da aquisição de informação, onde nós guardamos a informação. A segunda etapa é como é que nós organizamos e preservamos essa informação guardada. E a terceira etapa é como é que nós recuperamos essa informação. E basicamente são essas 3 etapas, este looping, que é o PIM e que é aquilo que é a base da curadoria de informação. Então, o que é que estes 3 processos distintos envolvem? O primeiro, o keeping, é quais decisões que tomamos para guardar a nossa informação. E guardar é uma decisão complexa. É um processo que é influenciado por muitos fatores, incluindo o tipo de informação que está a ser guardada e quando esperamos que vamos precisar. E o contexto que imaginamos que será necessário. Ou seja, porque é que tomar uma decisão de que é que aquilo que nós devemos guardar é um processo difícil e exigente? Porque, primeiro, precisamos saber qual é a previsão, ou fazer uma previsão das necessidades futuras e do seu futuro acesso. Ou seja, quando é que eu vou precisar disto? Quando é que eu vou precisar dessa informação? E, sobretudo, quando eu precisar dela, ou seja, daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a uma semana, como é que eu vou lembrar dela? Ou qual é que são as palavras-chave para eu poder recuperá-la? Ou como é que eu vou me lembrar dessa informação? Qual é as pistas que eu vou deixar ficar para, quando eu precisar dela, de uma forma simples e eficaz, poder encontrá-la de uma forma A 2 é a possibilidade, a segunda questão desse processo é a possibilidade de alteração destas necessidades, ou seja, as necessidades que eu tenho hoje podem não ser de amanhã, ou posso nem sequer nunca mais ter necessidade de poder, de ter que encontrar essa informação. E terceiro, porque temos de tomar decisões e cenários de carga de informação. Ou seja, a informação já é muita e eu ainda tenho que decidir quais são as informações que eu tenho que guardar. Daí que este processo seja um processo bastante exigente e difícil e exige treino. Depois do segundo processo é o management, ou seja, a gestão. E como é óbvio, a gestão é o coração da curadoria. Porquê? Porque a gestão é um processo crucial e que afeta diretamente o terceiro passo que nós vamos falar a seguir, que é a exploração. Por exemplo, no caso dos e-mails, nós passamos cerca de 10% da sua utilização a arquivar em pastas. Contudo, a procura de e-mails, e isto está naquele livro que eu falei do MIT, por norma é feita por pesquisa na caixa de entrada e não pela navegação por pastas. E aqui é uma questão que é, passamos 10% do nosso tempo a arquivar para quê? Se aquilo que nós precisamos de encontrar um e-mail, nós vamos fazer pela caixa de pesquisa e não pela entrada ou pela navegação pelas pastas. O certo é que nós passamos muito tempo a construir sistemas de organização, contudo, se não tivermos em conta que este fator de antecipação do contexto, ou seja, o fator de como é que eu vou precisar ou quando é que eu vou precisar desta informação, ok? A probabilidade de falhar será grande. Outro fator-chave que devemos ter em conta é o trade-off, ou seja, o esforço, o equilíbrio do esforço que investimos na gestão de informação e o lucro projetado durante a exploração. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é precisamos perceber o tempo que eu gasto a arquivar e organizar a informação e depois que eu tenho o lucro no tempo em que eu vou encontrá-la. Que adianta de eu passar 10 minutos a arquivar a informação se depois vou demorar 30 ou 40 minutos ou nem sequer vou encontrar essa informação. Precisamos de fazer este trade-off, ou seja, do esforço que investimos ao guardar, exigir e fazer a gestão dessa informação e depois no esforço que vamos ter para recuperá-la. Daí que eu digo que esta gestão é o coração da curadoria. Porquê?
Porque é aqui que nós vamos ter que pôr as palavras-chave, como é que eu vou encontrar essa informação. Porque nós somos seres que usamos a nossa memória. E tal como, por exemplo, quando nós sentimos um cheiro e nós ativamos uma memória, ok, nós precisamos, é uma pista para uma memória, nós a fazer gestão de informação, nós também precisamos de pistas. E como é que eu no futuro me vou lembrar daquela informação? Qual é as pistas que eu tenho que deixar ficar? E é isso que vai acontecer aqui na parte da gestão, para depois eu no futuro encontrar. Pronto. E aqui no terceiro processo, a terceira etapa, que é precisamente a chamada exploitation, ou seja, a exploração no sentido de não explorar, mas sim no sentido de tirar partido de, dar valor de. E a exploração é o cerne das partes da curadoria. Se não podemos explorar, ou seja, se não podemos encontrar com sucesso as informações pessoais que precisamos, então as atividades que nós fizemos de keeping estão a ser inúteis. Basicamente é assim, se aquela informação, eu guardei a informação, mas se eu não a encontro em tempo útil, para que é que serve eu ter guardado a informação? Para que é que serve o segundo passo, que é o passo da gestão? Porque é que eu passei tempo a arquivar em pastinhas e essas coisas todas, se depois eu não encontro essa informação? Quem não é? Quem é que daqui nunca precisou de um relatório e não encontrou? Nunca precisou já precisou de um PDF e não encontrou? Precisou de um Word e não encontrou? Precisou de uma apresentação e não encontrou em tempo útil? Nós sabemos que essa informação estão alguns nas águas domésticas do nosso disco de computador ou no nosso disco externo, mas depois temos muita dificuldade em encontrar essa informação, porque realmente é muita informação. Daí que estes três processos de saber aquilo que eu vou guardar, não guardar tudo, mas sim aquilo que é essencial, saber como é que eu vou fazer uma gestão de tudo aquilo que eu guardo, no sentido de fazer uma gestão a pensar nesse processo, ou seja, eu estou a guardar esta informação para ela ser encontrada. Então, que processo ou que palavras-chave ou que eu vou fazer para que, quando eu precisar dela, qual é as pistas que eu vou implementar ou guardar essa informação, que é para quando eu precisar dessa informação de uma forma prática e eficaz e em tempo útil eu encontrar as informações que eu guardei. Pronto, e basicamente é isto que eu vos tinha a dizer hoje, que é a curadoria da formação. Eu deixei-vos aqueles livros que espero que possam explorar e, sobretudo, aquilo que eu queria deixar hoje é que nós temos de ter uma atitude ativa e proativa sobre as nossas informações. Não sermos consumidores meramente passivos na gestão de e-mails e gestão de informação, mas sermos, sim, ativos. Quanto de nós temos as nossas inbox completamente cheias de e-mails e nós não fazemos uma gestão de e-mails, simplesmente deixamos cair, eventualmente apagamos alguns e não fazemos uma gestão nem por pastas, nem sequer por etiquetas no Gmail, nem nada disso. Quanto de nós é que tem uma atitude ativa perante a informação que recebe? Pouquíssimos temos. E por isso é que nós vivemos neste mundo muito conflituoso, no sentido de que vivemos numa subcarga de informação. Então, nós precisamos, mais do que nunca, de reimaginar a forma como trabalhamos neste mundo de hoje, que é um mundo de sobrecarga de informação. E pronto, e foi assim, basicamente através destes dois mindsets, ou seja, gestão de e-mails, e sobretudo perceber que eu precisava me concentrar em blocos de tempo, ou seja, só 3 vezes por dia nos e-mails, e não estar completamente a ser distraído por notificações nos e-mails, e depois, através deste processo do PIM, da curadoria de informação, que eu passei então de 7 horas, de 12 horas por 7 horas, foi considerado um funcionário chamado high flyer, ou seja, alguém de alta performance que era mais 25% mais produtivo do que os seus colegas de trabalho, e daí que eu tive um aumento de salário de 25% também, e pronto, e foi assim que quando eu me despedi, tive o diretor ou o vice-presidente de recursos humanos dos Estados Unidos a viajar para Portugal a dizer, Rui, não se vai embora, que nós precisamos de si, porque a sua produtividade realmente é muito boa. Pronto, e para terminar, deixávamos ficar aqui esta frase, em que informação é poderosa, mas a forma como nós usamos essa informação é que nos define. Pronto,
E era isto que eu tinha a partilhar convosco hoje. E não sei se isto foi aqui uma maratona, mas eu vou deixar agora aqui, vou interromper aqui o partilhar a tela para vos ver aqui todos. Pronto, como é óbvio, isto aqui, a ideia disto aqui são apenas umas pinceladas, temos apenas 45 minutos, eu usei 40 minutos. E isto aqui agora existe formação complementar a isto, como aquela formação que eu disponibilizo, que é escrever e-mails com precisão militar e formação sobre o processo de curadoria de informação. Aquilo que eu hoje queria deixar era precisamente eu queria deixar-vos esta reflexão sobre o PIN, sobre curadoria de informação e sobre a gestão de e-mails. E pronto, e agora vocês em casa poderão, ou depois comigo, deixarão os meus contactos, podem perfeitamente agora explorar estes conteúdos, que era esse o meu objetivo com esta apresentação. Sobretudo, dar uma perspectiva nova, porque eu fui o primeiro a trazer para Portugal esta questão do PIN, que foi dado no MIT nos Estados Unidos, é dado pela Harvard Business School, mas aqui em Portugal não, e julgo que é um tema muito novo para a maioria de vocês, que é isto. Portanto, e era isto que eu tinha a partilhar convosco. Cláudio. Obrigada, Rui. Uma ótima apresentação. Por acaso estava a ter algumas ideias. Ótimo. Temos aqui uma pergunta da Marta. Sendo seguramente esta questão da sobrecarga de e-mails transversal, as empresas portuguesas reconhecem este problema? Boa pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que os funcionários reconhecem este problema e sabem que este problema existe. Eu, quando falo ou quando dou estas palestras sobre sobrecarga de informação, sobretudo sobre a sobrecarga de e-mails, toda a gente consegue perceber que tem esse problema e toda a gente se identifica com ele. Agora, se as empresas em si, ou per si, têm uma estratégia de recursos humanos ou uma estratégia de formação para comatar este problema, não têm de todo. Sabem que isto existe, sabem que é um problema, mas julgo que ninguém faz nada para o resolver. Depois também quero também dizer uma coisa, que não é fácil resolver este problema. Aquilo que nós... os e-mails e sobretudo a sobrecarga de e-mails é um problema sério, isso todos nós, é indiscutível para toda a gente. Aquilo que nós sabemos é que é impossível resolver, aquilo que se pode fazer é mitigar esse problema. Como? É como eu estava a dizer, primeiro a escrita efetiva de e-mails, educar as equipas para escrever e-mails de uma forma eficaz. Eu depois podia avançar, como, por exemplo, usar sufixos, por exemplo, como aquilo que nós colocamos apenas para a sua informação, ou é urgente, ou isso, ou usar sufixos, ou usar prefixos no próprio assunto do e-mail, usar bem o assunto do e-mail, mas são estratégias internas dentro da empresa e dentro das equipas. Mas não fugindo à pergunta, eu acho que todos os funcionários que, quando eu falo sobre isso, ok, é um choque disso. Eu tenho este problema, muitas vezes não tenho consciência que eles têm, mas julgo que as empresas em si, ou seja, no conjunto, não têm consciência disso. De todo. Não têm consciência disso. Toda a gente reclama, mas ninguém tem consciência disso. E acho que ninguém faz aquele exercício que eu fiz. Ok, onde é que eu estou a gastar tempo? É com e-mail ou não? E se é, como é que eu posso resolver isso? Julgo que há poucas empresas a trabalhar esse assunto. Existe muita gente a fazer gestão do tempo, mas mal, sinceramente, mal e não funciona. E depois, reparem, existem milhares de horas, milhares de consultores a darem gestão do tempo. O certo é que toda a gente continua com problemas sobre gestão de tempo e sobretudo com o e-mail. Porquê? Porque as coisas não estão dadas, não é uma questão de software, não é uma questão de pastinhas, é uma questão de mindset e de mudar atitude e de mudar processos e procedimentos dentro das empresas. Não sei se, Marta, se fugia à questão, se respondi, mas pronto. Mas de uma forma assim, eu acho que as pessoas não estão conscientes, sofrem disso, mas não têm consciência. Quando dá-se esse tipo de palestras que nós alertamos, tomam consciência e toda a gente se revê neste problema. Quanto às empresas, julgo que há muito trabalho para se fazer para que realmente este problema dentro das empresas seja mitigado. Não sei se respondi.
Creio que sim. A Marta está a assinar. Ok. Temos da Wise HS Consultoras, que diz muitos parabéns, Rui. Temos aqui Obrigado. mais uma questão da Ana. Quanto tempo é que levou mais ou menos a conseguir otimizar a gestão dos e-mails? E se é um processo moroso? Sim, não é um processo fácil, é moroso no sentido de que eu acho que existe uma educação e um treino ou uma evangelização, sobretudo, primeiro começar, o que eu sugiro é começar pela nossa própria equipa, ok? A equipa interna daqueles que nos são próximos. E aquele e-mail que eu mandei, que vos disse que mandei a dizer que só via os e-mails durante três blocos por dia, mandei para a minha equipa que é em Portugal, que é na Holanda e para a Alemanha, ok? E então, primeiro existe um processo de estarmos internamente na nossa equipa todos alinhados e todos dizer, ok, a partir de hoje, qual é o nosso procedimento na comunicação de e-mails? Qual é os sufixos ou os prefixos que nós usamos para saber se devo dar atenção a este e-mail e por aí fora? E depois de educar a empresa, ou, desculpa, educar a equipa internamente, aí sim começar a expandir para outros departamentos. O que eu aconselho é nunca fazer isto a uma empresa inteira e nunca ser uma coisa autoritária. Ou seja, a partir de hoje, toda a gente vai comunicar assim. É tipo a recursos humanos, não é? Ou tipo a IT. O departamento de informática disse, a partir de hoje, tudo vai fazer assim. E ninguém pergunta. Eu não consigo isso. Eu lembro na Líbia, comecei pelo meu departamento, depois comecei o meu departamento eu em Holanda, depois comecei eu, Holanda, Alemanha, e depois sim, só depois dos outros departamentos perceberem que nós estávamos a funcionar bem, pediram formação para o departamento comercial, depois para o departamento de compras e por aí fora. Ou seja, ir indo, espalhando devagarinho este processo. Mas acho que é um processo moroso, mas acho que é assim que funciona, que deve ser assim. Porque cada pessoa tem o seu modo de trabalhar, cada pessoa tem o seu modo de estar e isto não é uma coisa que sirva para todos. O que nós temos que fazer é, ok, chegar a consensos e chegar a uma forma pré-determinada de processos, como é que nós podemos gerir o e-mail dentro da própria equipa e qual é o melhor processo. Como é óbvio, isto é um processo que está sempre a ser reavaliado e constantemente avaliado e reavaliado e perceber se as coisas estão a funcionar ou não e de que forma é que nós nos sentimos bem a comunicar uns com os outros e a interagir. Mas sim, mas é um processo moroso e sobretudo para mim é mais fácil porque eu já li N de livros, já tive N de apoio e então já sei como é que eu o faço. Agora, compreendo para que uma nova pessoa não seja fácil. Sobretudo, quando isto é um processo que não é individual. Não adianta nada eu fazer isto sozinho. Tenho que fazer isto com a minha equipa. Porque senão não vale a pena. É óbvio que eu posso bloquear e ter aqueles 3 blocos por dia em que só vejo aqueles e-mails àquela hora, mas não há hipótese. Aqueles 150 e-mails vou recebê-los na mesma. Só que em vez de recebê-los durante o dia, vou receber naquelas horas pré-determinadas. Isso não há forma de fugir, não é? A forma de fugir é precisamente evitar que haja tantos e-mails. E como é que nós evitamos isso? É a comunicação, saber comunicar. Por exemplo, eu lembro perfeitamente que nós tínhamos um problema na nossa equipa, que era, nós fazíamos embalagens, e para fazer uma embalagem existe, por exemplo, a cor Pantone. A cor Pantone é X. A seguir o código de barras é Y. A seguir a informação para a lateral é não sei o quê. Então, sempre que recebiam essa informação, os meus colegas da Holanda mandavam um e-mail, esperavam um e-mail. O que não faz sentido nenhum, porque eu recebia antes de e-mail para o mesmo projeto, neste caso para a mesma embalagem, eu tinha que receber esses e-mails, depois eu tinha que reunir, eu próprio tinha que copiar e colar esses e-mails no Word ou num software de notas que é o Evernote, whatever, e depois eu tinha que fazer essa gestão. Não faz sentido nenhum. E aquilo que eu também disse a meus colegas é, vocês fazem a própria gestão dessa informação e depois quando tiverem tudo enviam apenas um e-mail com essa informação toda. E só isso fez com que reduzíssemos, sei lá, 10, 15 e-mails por embalagem, ou por projeto, para cada pessoa. Pronto, e como eu digo, isto é uma questão de educação e de reeducação de processos, mais do que software. Mais do que processos de software, é uma questão de táticas de equipa e, sobretudo, percebermos, ok, nós temos aqui um problema, nós estamos a receber demasiados e-mails, isto não faz sentido eu estar aqui
com todos os e-mails, como é que nós podemos resolver isso internamente, como é que nós podemos diminuir isto internamente. Depois existia outra coisa também muito boa na nossa empresa, que era, já agora outra dica, que era, não havia e-mails internos. A parte interna era, na altura, em 2010, era tudo comunicado por Skype. Okay? Os e-mails eram apenas usados para externamente. Hoje nós temos soluções como o Slack, temos o Microsoft Teams e por aí fora. A Microsoft Teams é uma cópia do Slack. Temos aí essas soluções em que dá para comunicar via chat, quase, imagina um WhatsApp, internamente. Nós não tínhamos e-mails internos. A parte interna ou seja, era comunicada via Skype, base via chat, e só aqueles e-mails que nós tínhamos de deixar para memória futura ou com informação relevante e que mandávamos diariamente uns para os outros. E só isso, já em 2010 fazíamos isso, é um avanço espetacular. Obrigada, Rui. Temos aqui mais uma questão. Ora, Elsa Gomes, parabéns, Rui, pela partilha de informação e, acima de tudo, transparência no modo como aborda um tema complexo e ainda tabu, pelo menos por terras lusas, e posso confessar, extensível a nossos hermanos. Após o envio da informação do novo procedimento, qual o período de adaptação a este? É assim, por norma, a nossa equipa foi muito rápida, porque tivemos uma reunião em que eu expliquei qual era o processo e expliquei se achavam que todos estavam de acordo, como é que cada um se sentia bem a comunicar. Isto faz-me lembrar aqueles processos de nutrição, não é? Já aqueles nutricionistas em que têm uma checklist, então dão aquele procedimento para todos os utentes, não vou chamar doentes, não é? Todos os utentes. Mas não é, isso não funciona assim. Cada corpo é um corpo, cada pessoa tem formas de se alimentar diferentes e tem que arranjar estratégias adequadas a cada pessoa. E aqui é a mesma coisa. Cada pessoa tem, embora exista um mindset de PIN, existe uma estrutura, nós somos todos humanos e somos todos seres de hábitos, e isso está mais que estudado. E naquele livro que eu vos partilhei do MIT, está lá toda essa pesquisa de como é que nós, seres humanos, funcionamos. Nós funcionamos pela pesquisa e não pela procura de pastas. Okay? Eu não me quero alongar muito mais nisso, mas está lá a explicar como é que o nosso cérebro funciona. Mas o certo é que cada pessoa tem os seus gostos e uma forma mais em que se sente mais confortável a comunicar. Depois de nós fazermos essa reunião, que foi uma reunião breve, em que reunimos e que chegámos a consenso. Então a coisa foi muito rápida. Nós, 2 semanas, já estávamos todos a trabalhar bem. Estávamos todos a trabalhar de uma forma rápida, todos já a trabalhar com prefixos. Quando eu falo em prefixos, eu dou isso na minha formação de gestão de e-mails, ou como escrever e-mails com formação, escrever e-mails com formação militar. O prefixo é tipo, por exemplo, não é? Aquelas coisas, only for your information, ou apenas para a sua informação. Ou tipo um sufixo a dizer, preciso de uma resposta. Não colocar como aquelas pessoas que colocam um e-mail que é tudo urgente. Ok? Aquelas pessoas que mandam um e-mail que é tudo urgente. É sempre tudo urgente. Começa o e-mail sempre tudo urgente. Ou seja, se é tudo urgente, é porque nada é urgente. Então nós ignoramos. Então nós comunicamos na nossa equipa que é, quando alguém me manda uma coisa urgente, quando é urgente, aquilo é mesmo urgente. Ou quando alguém me manda uma informação a dizer, preciso deste dado, eu consigo atuar logo sobre aquele e-mail. E isso é muito importante. E, sobretudo, usar o campo do assunto do e-mail é a nossa arma mais poderosa, porque eu, através, logo pelo assunto do e-mail, consigo perceber logo do que é que se trata e o que é que eu preciso de fazer. Mas pronto, respondendo aí o período de adaptação, atenção que também a nossa equipa era pequena. Nós aqui em Portugal éramos 6 pessoas, atenção que isso depois varia de contexto. Na Holanda era para aí outras 6, e depois tínhamos algumas equipas espalhadas por várias empresas na Alemanha. Mas foi muito rápido aqui em Portugal. Nós em 2 semanas, 2 semanas, 3, resolvemos aqui em Portugal. Depois nós voltámos a reunir para perceber se o que estávamos a fazer bem e o que é que nós podíamos melhorar. E depois de ter feito essa segunda reunião, espelhámos isso com a Holanda e funcionou muito bem. Mas um mês e pouco, estávamos todos a trabalhar muito bem e de uma forma muito fluida. Agora, como é óbvio, depende das pessoas, depende da vontade das pessoas,
E depois depende também da dimensão da equipa, como é óbvio, não é? Não sei Ok. se respondi à Elsa, não é? A Elsa, julgo que é a Elsa. Sim, esclarecida. É o que diz. Armindo Martins, obrigada, Rui. Saio antes do tempo. Senti há uns tempos um desafio semelhante em relação à facilidade com que todos fazem reply all, quando na verdade, na maioria das vezes, não faz sentido, mas que rouba imenso tempo. Abraço. Pronto, o reply all é uma coisa que nem devia existir por defeito. Eu, aliás, no meu Gmail, eu mudei as configurações para só encaminhar e não reply e não reply all. Isto é aquilo que nós chamamos um email storming. Ou seja, é aquelas pessoas que se enganam e quando em vez de estar a mandar para um departamento dessas pessoas, está a mandar para toda a empresa. Então nós devemos, não é? Estamos a receber conhecimento com 100 ou 200 pessoas de e-mail. Chama-se email storming. Essa coisa do reply all não devia estar por defeito. E aquilo que eu aconselho sempre às minhas equipas da IT é que mudem isso para pôr reply por defeito. E o reply all tem que ser intencional. Eu tenho que ir mesmo lá para responder a todos. Mas, por favor, nunca usem isso. Ou só mesmo em exceções. Porque isso é que é um verdadeiro cancro. Não é? E sobretudo aqueles... Sim. Lá está, a educação... 200 e-mails assim do nada. Do nada, tantos e-mails do nada, exatamente. Tim, tim, tim ali, não é? Tim, 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 tim. E deixa-me só dizer mais uma coisa, que é, eu não quis dizer isso na minha apresentação, senão isto começava a ser muito extenso e eu não vos queria que isto fosse aborrecido. Mas há um estudo da Microsoft Research, que diz que a partir do momento em que nós somos interrompidos por uma notificação, neste caso estão a falar de notificação de e-mail, mas pode ser um PIN do telemóvel, ou seja, existe um PIN ou um alerta, nós precisamos de 25 minutos a recuperar a concentração que estávamos anteriormente. Por isso agora vocês reparem, há pessoas que têm telemóvel sempre a apitar, PIN, 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 com notificações. Se precisa de 25 minutos para poder voltar ao foco inicial, significa que a maioria dos profissionais de conhecimento nunca estão focados. Esta que é a realidade. Portanto, julgo que é isso. O reply all, aquilo que eu aconselho, sempre falo com as equipas da IT, ou seja, equipas de informática, é tirarem isso por defeito e ficar só o reply. E o reply all tem que ser algo intencionável e eu tenho que ir mesmo lá clicar para dizer que quero mesmo aquilo. Exatamente. A Elsa, ok, está esclarecida. Okay. Pronto. Só um bocadinho, Marta. Uhum. Não sei porque que ele não está. Só um bocadinho. Já está no chat. O Sim, inquérito. sim. É aqui. Julgo que não há mais perguntas, é isso, Cláudia? Não, estou só a pedir aqui às pessoas, aos participantes que estão aqui, para poderem. Foi enviado no chat um link para que possam responder a um questionário de satisfação em relação a este evento. Por isso. Mas, Marta, não consegue abrir? Eu vou colocar aqui outra vez o link. Eu consegui. Eu consegui abrir também. Talvez fazer um copy, depois abrir no browser. Pronto, enquanto estão a preencher o link,
Quero agradecer ao Rui mais uma vez por estar por esta hora em que nos deu alguns insights exatamente sobre o que é o PIM. E também e algumas dicas até inclusivamente práticas de como é que nós podemos organizar melhor a nossa informação, o nosso e-mail e até mesmo o nosso tempo. Da nossa parte do clube, eu enquanto representante do clube aqui neste webinar, quero agradecer mais uma vez a todos os participantes e as perguntas que colocaram, muito pertinentes. E agradecer que preencham o questionário para que efetivamente nós também possamos ter melhorias, possam nos dar também sugestões para que as nossas próximas lives possam ser ainda melhores. Portanto, eu também queria só, se me permite, Cláudia, Claro. final, mais uma vez agradecer à Ana Santos pelo convite, a Cláudia por ter moderado esta live e agradecer aos presentes, sobretudo à Marta, ao Armindo, ao Francisco e julgo que a Filomena da Wise também está por aí. Agradecer aqueles que eu conheço e, como é óbvio, a todos aqueles que eu desconheço. Também agradecer por terem participado e tirarem essa hora do vosso tempo para estar aqui comigo e ouvir aqui este bocadinho que espero que vos tenha sido útil. Sobretudo estes insights, aquilo que eu vos quero deixar umas pinceladas e sobretudo que vocês investiguem um bocadinho e leiam um bocadinho mais sobre isto. O meu e-mail e o meu contacto está disponível, qualquer coisa estejam à vontade e eu terei todo o gosto em responder ou poder ajudar naquilo que me for possível. Muito obrigado a todos. Obrigada então. Dou para encerrar este webinar, esta live, esta segunda